Caríssimo Padre Edmo, eu agradeço já o convite por vir pregar aqui, estar com vocês durante essa noite. Caríssimo Monsenhor, quem tem a alegria de conhecer hoje. Amados irmãos aqui de nossa paróquia de Santo Antônio, caríssimos paraninfos no dia de hoje, cristãos devotos que hoje vieram aqui para celebrar o quarto dia da trezena de Santo Antônio. E hoje vamos refletir um pouquinho sobre Santo Antônio e a fé. Em primeiro lugar, nós nos perguntamos, o que é a fé? E a fé nós encontramos a resposta, uma boa explicação, uma boa definição do que é a fé na Sagrada Escritura. No livro da carta aos Hebreus, nós encontramos a seguinte frase: a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção das realidades que não se veem. Então nós podemos olhar para a fé e pensar em duas palavras: é a certeza e é a convicção. É a certeza daquilo que nós esperamos, é a certeza que nós colocamos na palavra de Deus, na revelação de Deus a nós, daquilo que nós esperamos um dia alcançar, a nossa felicidade eterna, o céu, a nossa união com Deus. Mas também é uma convicção das realidades das quais nós não vemos. Nós temos essa convicção através da fé de que ao redor de nós existe uma realidade que nós não enxergamos com os olhos corporais, mas que a gente enxerga através da fé. A fé que nos diz que existe um paraíso, que existe o céu. É a fé que nos diz que existem os anjos que estão no céu adorando a Deus, mas também os anjos que estão aqui conosco, o anjo da guarda que nos acompanha, que nos protege, o anjo que cuida das cidades, o anjo que está aqui. Mas também é a fé que nos diz a realidade do inferno, para aqueles que não querem viver conforme a fé, aqueles que não esperam a promessa de Deus. E pensando nessas duas coisas, que a fé é essa certeza e essa convicção, nós podemos olhar para a vida de Santo Antônio e encontrar na vida dele verdadeiros sinais de que ele vivia essa fé conforme a Sagrada Escritura. Santo Antônio, que quando nasceu, no dia do seu batismo, recebeu o nome de Fernando, desde criança ele já possuía essa fé, uma fé que foi amadurecendo aos poucos, uma fé que foi entendendo a vontade de Deus aos poucos, que foi firmando na certeza e na convicção. Santo Antônio quis ser religioso, quis se consagrar a Deus, por isso ele entra para a ordem dos cônegos de Santo Agostinho, os cônegos regulares de Santo Agostinho, para se dedicar à oração, à contemplação, mas ainda não era o suficiente. No seu coração, ele sentia que Deus chamava ele para uma coisa maior, mas ele ainda não entendia, apenas sentia. E um dia, enquanto ele estava rezando na catedral, ele viu passar na praça da cidade de Lisboa, ele era português, na praça da cidade, em direção ao porto, ao navio, uns frades franciscanos. Esses frades estavam indo para a África, para a cidade de Marrocos, para lá pregarem o Evangelho, para lá transmitirem essa fé que nós estamos meditando hoje, essa mesma fé. Ele viu aquilo, admirou, mas ele continuou rezando. Achou bonito, mas continuou rezando. Alguns meses depois, aqueles frades franciscanos retornaram para Portugal. O mesmo navio que os trouxe, que os levou para Marrocos, na África, os trouxe de novo para Portugal. Só que eles não estavam mais vivos. Eles foram martirizados. Enquanto eles estavam pregando essa certeza da esperança e da promessa de Deus, enquanto eles estavam pregando essa convicção das realidades invisíveis, sobrenaturais,
os muçulmanos os perseguiram, os prenderam, os torturaram, para que eles abandonassem essa fé, mas eles não abandonaram. E por isso, eles foram martirizados, eles deram a sua vida, eles morreram para defender a fé, para não renegar essa fé. Do mesmo modo que os santos que nós celebramos hoje, também deram esse testemunho com a própria vida, morrendo para não traírem a fé. E quando Santo Antônio vê aqueles corpos dos mártires franciscanos retornando para a cidade de Lisboa, aí sim ele entende o que é a fé. Nesse momento ele percebe para o que Deus estava chamando ele. Ele sente no seu coração uma força irresistível de também seguir o mesmo caminho deles. Por isso ele toma uma decisão. Ele decide deixar aqueles cônegos regulares de Santo Agostinho, a qual ele pertencia, renunciando ainda mais às riquezas do mundo, para poder se fazer pobre, para se fazer franciscano, seguindo São Francisco de Assis, porque ele também queria pregar, ele também queria testemunhar essa fé, ou melhor, ele queria morrer por essa mesma fé. Foi por esse motivo que ele se fez franciscano. Foi por esse motivo que ele quis seguir os passos de São Francisco, para poder pregar essa fé. Mas Deus colocou esse desejo nele apenas para a sua santificação, porque como nós sabemos, na sua viagem, a tempestade e o mau tempo fizeram com que ele passasse mal, e ele foi parar lá na Itália, e lá ele conhece São Francisco, que ainda estava vivo. São Francisco fala: não, você vai ficar aqui. Ele fica lá, na humildade, no escondimento, aparentemente sem poder testemunhar a sua fé com a própria vida, mas lá, naquele silêncio, cuidando, lavando a louça, sendo um monge, um franciscano, um frade humilde, sem que ninguém se desse por conta dele, ele testemunhava a sua fé. Até que ele foi descoberto, e a sua pregação, num dia, fez com que ele se tornasse o grande pregador dos franciscanos, se tornando assim famoso e realizando muitos milagres. Mas apenas paremos aqui para o dia de hoje, para a nossa reflexão. Santo Antônio, ele quis testemunhar a sua fé com o martírio, dando a sua vida pela fé, e no entanto Deus o colocou para testemunhar essa fé nas coisas simples, nas coisas humildes do convento, limpando o convento, lavando as panelas, cozinhando para os outros frades. Ele que tinha uma sabedoria, ele que tinha o conhecimento de toda a Sagrada Escritura de cor, capaz de saber, capaz de citar qualquer passagem da Sagrada Escritura de cor. No entanto, ele ficou ali, escondido, aparentemente esquecido, cozinhando, fazendo sopa, lavando panela. Mas, no entanto, exatamente nesse pequeno serviço, ele testemunhava a sua fé. Por isso que Santo Antônio é para nós um modelo de santidade. É para nós um modelo, para todos nós, um modelo de perfeição, de viver a nossa fé, de testemunhar a nossa fé nessas pequenas coisas de cada dia. Porque às vezes a gente se pensa: como é que eu posso ser santo? Santo Antônio realizava milagres, Santo Antônio ressuscitava mortos, Santo Antônio conversava com os peixes, Santo Antônio multiplicava o pão, Santo Antônio fazia tantos milagres, ele era santo. Eu não sei fazer milagre, como posso ser santo? Santo Antônio pregava para multidões, Santo Antônio alcançava a conversão de muitas pessoas. E às vezes nós não temos nem o dom da palavra para falar para uma pessoa, para conversar com alguém, para dar um bom conselho, nós temos dificuldade. Então, como ser santo? Vivendo a nossa fé, como Santo Antônio fez, naquelas pequenas coisas do convento, naquelas pequenas coisas do seu trabalho, ele testemunhando a sua fé, fazendo aquilo por amor a Deus, tendo os olhos da fé para ver a realidade
das coisas invisíveis, sobrenaturais que estavam ali no convento, tendo a esperança de um dia alcançar a salvação, a vida eterna, sendo fiel a Deus, fugindo do pecado, ele testemunhou a sua fé. Isso foi o suficiente para que ele alcançasse um grande grau de santidade. Ali, escondido ali. Portanto, amados irmãos, se Santo Antônio alcançou essa santidade assim, nós também podemos. E para isso, é preciso pegar essa fé, o dom de Deus que nós recebemos no dia do nosso batismo, e transformar essa fé na nossa vida, vivendo de modo coerente com essa fé. É preciso acreditar na existência de Deus, como nós sabemos, mas é preciso também acreditar na verdade revelada por Deus, que nos é transmitida através da Sagrada Escritura, da tradição e também pelo magistério da Igreja, mas é preciso pegar tudo isso e transformar em obras, transformar a nossa vida. Nós temos que ter unidade de vida. Enquanto eu estou na igreja, eu sou católico, eu sou piedoso, eu rezo. Saí da igreja, cheguei na praça, cheguei em casa, eu já esqueço que sou católico, já não rezo mais, já me entrego de novo ao pecado. Não, amados irmãos, nós não podemos ser assim. É preciso nós termos essa unidade de vida, é preciso nós termos uma só coisa, um só ser. É preciso que a nossa fé seja testemunhada aqui dentro, mas também lá fora, em casa, na escola, no trabalho, com os amigos. É preciso testemunhar a nossa fé. É preciso apontar para o céu, não às vezes com a nossa palavra, mas com o nosso bom exemplo. Se nós nos comportamos bem, se nós procuramos viver de acordo com a nossa fé, nós alcançamos uma grande santidade, como Santo Antônio. Como aquela história também de São Francisco de Assis. Um dia ele chamou um outro frade amigo dele, que estava no convento, para fazer uma pregação na cidade. Aí o frade ficou animado, era um frade mais novo. Nossa, vou pregar com São Francisco de Assis. Ficou todo animado, preparou um discurso bonito para falar. Em São Francisco de Assis e ele saíram do convento, foram em direção à cidade, caminharam, percorreram a cidade inteira, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, na praça, na rua. Aí depois São Francisco pegou o caminho de volta para o convento. Aí o frade perguntou: Frei Francisco, o senhor não vai fazer a pregação, o sermão? Aí São Francisco respondeu: nós já fizemos. Com o nosso exemplo, caminhando ali, nós apontamos o céu. Nós fizemos as pessoas se lembrarem de Deus. É isso que Santo Antônio fez na sua vida. Através do seu testemunho, através das pequenas coisas que ele fazia com tamanha fé, olhando para a realidade sobrenatural que o cercava, oferecendo aquilo por amor a Deus, que as pessoas, quando o viam, se lembravam do céu, se lembravam de Deus. Assim também deve ser a nossa vida, meus amados irmãos. Nós devemos viver de tal modo a nossa fé, que as pessoas, quando olharem para nós, se lembrem de Deus. Não porque nós somos melhores, porque nós de fato não somos pecadores. Precisamos nos confessar sempre para purificar os nossos pecados. Nós somos miseráveis, isso é verdade. Mas, quando nós procuramos viver a nossa fé, ser coerente com a nossa fé, então nós apontamos para o céu. Então, os anjos de Deus transformam a nossa ação numa verdadeira oração. Então nós ganhamos um grande proveito, um grande merecimento no céu. Essa é a graça que nós devemos pedir hoje, neste dia da trezena de Santo Antônio. Pedir a Santo Antônio um pouquinho da fé que ele tinha, para que nós possamos viver conforme essa fé, tendo a certeza de que nós vamos alcançar as promessas de Deus, tendo a certeza que nós vamos alcançar o céu se nós vivemos essa fé, e ao mesmo tempo tendo a convicção das realidades sobrenaturais, enxergando com os olhos da fé
a grande beleza de Deus na nossa vida. Como Deus é bom, como Deus cuida de nós a cada momento, a cada passo. Que nós possamos ter essa fé para conseguir enxergar isso, até mesmo nas dificuldades, até mesmo na doença, até mesmo nas provações que aparecem na nossa vida. A fé nos faz enxergar uma realidade que nós não vemos. A realidade de que Deus está usando tudo aquilo ali para a nossa salvação. Até mesmo as coisas mais improváveis, até mesmo as coisas mais dolorosas, Deus usa daquilo para nos salvar, para nos santificar. Contanto que nós vivamos com fé, oferecendo por amor a Deus. Deus cuida de nós. E essa fé que nos dá essa confiança em Deus, na providência de Deus que cuida de todas as coisas. Vamos pedir essa graça hoje, então, a Santo Antônio de Pádua, que ele possa nos dar essa fé, e que a Virgem Maria, nossa mãe, a Boa Senhora de Fátima, que ela possa interceder por nós, nos abençoar, para que nós possamos viver essa fé, cobrindo com o seu manto, que a boa Mãe do Céu nos conduza para mais perto de Deus e nos dê a luz da fé para enxergar o caminho que devemos percorrer para alcançarmos o céu. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.